Olá pessoal, eu sou o Paulo Haddad e este é mais um vídeo sobre preenchimento de sequências no Excel. Neste vídeo nós vamos abordar outros tipos de sequências. Por exemplo, na célula A1 de uma planilha, digite período espaço 1. Depois confirme, selecione esta célula e arraste a alça de preenchimento para baixo e observe, ele faz automaticamente a sequência de 1 a 1, período 2, período 3, até o período 15. Na coluna B, digite período 1, só que desta vez grudado. Na coluna A, nós digitamos período espaço 1. Nesta vai ser período 1. Arraste para baixo e você vai ver que ele também faz a sequência. Se você digitar 1, espaço período, e arrastar a alça de preenchimento, veja que ele também faz, porém, tem um detalhe, olha agora, 1 sem espaço, período, selecione a célula, quando você arrasta ele faz sempre o mesmo, porque nesse caso o número 1 está no começo e não tem um espaço entre o número e o texto. Se tiver no final, como na coluna B, ele faz, mesmo grudado, ele faz o preenchimento da sequência, ok? Muito bem. Existem alguns truques no preenchimento de sequências. Você já viu que se digitar 1 e 2, ele faz a sequência selecionando as duas células de 1 em 1. Porém, se você precisar de um espaço entre eles, por exemplo, 1 e uma célula em branco e 2, faça isso. Selecione as 4 primeiras células, o 1, o espaço, o 2 e o espaço, e arraste a alça de preenchimento. Vamos até a linha 20 neste caso. Veja, ele faz a sequência pulando uma célula para cada um. Então, você define o que determina, o que precisa que o Excel faça. Assim como, por exemplo, se digitar 1 e 2, depois selecione o 2, escolha uma cor de fundo, uma formatação diferente da primeira. Cor de fundo azul, nesse caso vamos colocar o texto branco, negrito e centralizar a célula. Se você selecionar as duas células e arrastar a alça de preenchimento, ele fará também o preenchimento respeitando a formatação. Então, você define os valores iniciais e pode também até formatar e deixar que o Excel faça a sequência. Caso não queira que seja formatado, então veja, vamos selecionar só o 2, copiar e colar em G1. Se você arrastar para baixo, veja, na alça de preenchimento, escolha preencher sem formatação. Observe, ele faz sem a formatação, ou seja, somente o conteúdo da célula. Assim como, vamos copiar e colar, existem outras opções de preenchimento, como preencher somente, formatação somente. Veja, ele só leva o formato e não o conteúdo. Seria o equivalente a usar, nesse caso, o pincel. O Excel também pode fazer um preenchimento de valores de uma lista conforme um padrão. Por exemplo, veja, São Paulo, SP. Depois, Rio de Janeiro, RJ. E aí, Minas Gerais, MG. Criamos uma lista com 3 entradas. Agora, isso já tem que existir, então você já tem dados digitados que seguem um padrão tendo o hífen como separador. Veja na coluna J, vou digitar aqui São Paulo. Muito bem, Enter. E agora, se você arrastar, pegar várias linhas e escolher nas opções de preenchimento, o preenchimento relâmpago, o que o Excel faz? Ele já interpreta, conforme os dados adjacentes, um padrão de digitação. Então ele já viu que tem um hífen e nós digitamos tudo que estava à esquerda dele. E neste caso ele fez o preenchimento da lista inteira. Então você tendo às vezes dados digitados conforme um padrão e queira preencher apenas alguns valores dessas entradas, basta digitar arrastar e escolher o preenchimento relâmpago. Boa sorte, sucesso e até o próximo.